a República Velha no Brasil. A data era 15 de novembro de 1889. Nesse dia, o Brasil se tornava uma república, que foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que veio a se tornar também o primeiro presidente do Brasil. Mas essa história toda é bem mais complicada e complexa do que parece. Então, vamos tentar entender. No século XIX, o Brasil era um império. Seu último imperador foi Dom Pedro II, que reinou no Brasil por mais ou menos 50 anos. Mas, motivados por diversas crises e descontentamentos, o exército deu um golpe de Estado, um golpe militar. Eles eram motivados por uma ideologia chamada positivismo, que surgiu na Europa e defendia que o progresso só poderia ser alcançado por meio da ordem e progresso. Tem início então a primeira fase da República no Brasil, a República das Espadas, que ganha esse nome pelos seus dois primeiros presidentes serem militares. É nesse período, em 1891, que o Brasil ganha uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, o Brasil é declarado de fato uma república, porém uma república federativa e presidencialista. O poder é dividido em três, ou seja, o executivo executa as leis e cuida dos projetos governamentais, o poder legislativo vota, cria leis e fiscaliza os outros poderes, e o poder judiciário é responsável por julgar o cumprimento das leis. Além disso, ocorre uma separação entre a Igreja e o Estado, pois elas eram unidas no Império, e tem início então no Brasil o modelo de Estado laico. Porém, o voto é restrito apenas aos homens, e nem todos os homens. Afinal de contas, as mulheres, os soldados, os analfabetos e clérigos estão todos excluídos. No caso, uma grande fração da população brasileira não tem participação política. Porém, existem alguns problemas. O novo regime foi instituído sem apoio e participação popular. Como resolver esse problema? Uma das soluções foram os símbolos nacionais. Por exemplo, quando a República começou, a primeira bandeira nacional foi uma bandeira que era uma cópia da dos Estados Unidos, porém pintada de verde e amarelo. No caso, o próprio Brasil teve como nome na República os Estados Unidos do Brasil. É isso aí, o Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil. Como o negócio não pegou muito bem em relação à bandeira, logo ela foi trocada. Os republicanos pegaram a bandeira do Império, porém retiraram o brasão imperial e colocaram o céu estrelado com o lema positivista Ordem e Progresso. Além disso, o próprio hino nacional foi, na verdade, reaproveitado de uma melodia de um dos hinos do Império, um hino que curiosamente exaltava o Dom Pedro II. Porém, a letra foi trocada. Os rumores dizem que o próprio Deodoro da Fonseca não gostou do hino novo que tinha sido formado e falou que preferia o velho. Por isso a gente tem o hino atual. Foi necessário também criar novos heróis nacionais. Um exemplo deles foi o Tiradentes, que foi um participante na Inconfidência Mineira, que na época do Brasil Colônia queria uma república e foi morto por causa disso. Essa imagem de mártir da república foi usada para legitimizar a república que estava sendo instaurada no Brasil, além de começar um costume de representar o Tiradentes com aparências bem similares à representação de Jesus Cristo, tanto na aparência quanto nos ideais e até mesmo em sua morte como mártir. Para organizar a economia da República, no governo de Deodoro da Fonseca, foi escolhido como ministro da Fazenda Rui Barbosa, que foi um grande literato e escritor brasileiro.
A ideia dele para a economia era a seguinte: liberar empréstimos e emitir papel moeda para fortalecer pequenos negócios e, de tabela, fortalecer a economia. O nome dessa política foi conhecida como o encilhamento. Não precisa pensar muito sobre essa lógica de emitir papel moeda e liberar empréstimos, que ela acabou não tendo o resultado esperado e não deu muito certo, levando a uma crise econômica no país. Essa crise econômica vai afetar muito o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que também vão levar a várias revoltas políticas. O próprio Deodoro, reconhecidamente, não era exatamente muito ameno em relação a esse tipo de coisa, demonstrando por várias vezes um caráter autoritário. E com o aumento das crises e das tensões no país, ele decide então renunciar à presidência. O vice dele vai então assumir o poder, mesmo legalmente, de acordo com a Constituição, não podendo. Ele vai se declarar vice em exercício e o seu nome era Marechal Floriano Peixoto, que foi conhecido como o Marechal de Ferro. Esse nome vem das suas reações não muito amenas em relação aos seus opositores políticos. Tanto que, durante o governo dele, duas revoltas surgem no país. A primeira delas vai ser a Revolta da Armada, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e a segunda será a Revolução Federalista, que acontecerá no Rio Grande do Sul. A Revolta da Armada é uma revolta da Marinha contra, a princípio, o Deodoro, e ela se mantém contra o Floriano também, chegando a pontos de ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital do país. A Revolução Federalista já foi uma revolução no Rio Grande do Sul que defendia a ideia de mais liberdade para os estados, e no caso também foi suprimida pelo Floriano, a ponto de uma cidade extremamente importante, que era Desterro, em Santa Catarina, ser destruída e então rebatizada com o nome de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina agora por causa do Floriano Peixoto. Porém, o governo do Floriano termina e é eleito um novo presidente, o primeiro civil, que vai ser o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes era paulista e membro do Partido Republicano Paulista. É com o governo do Prudente de Moraes que vai ter início uma nova forma de organização na República. Nesse caso, os cafeicultores de São Paulo, que são ligados ao Partido Republicano Paulista, e os fazendeiros de Minas Gerais, do Partido Republicano Mineiro, vão concentrar o poder político em suas mãos, sempre mantendo a presidência da República sob o controle deles, e também revezando esse posto entre si. O nome dessa política vai ser conhecida como a política do café com leite. Vamos tentar entender melhor. Essa nova e segunda fase da República vai ser chamada de República Oligárquica. E por que esse nome? Oligarquia é uma palavra grega que significa governo de poucos, e no caso esses poucos são as elites, são os latifundiários, os cafeicultores, os fazendeiros de Minas e São Paulo. O presidente depois do Prudente de Moraes vai ser um outro paulista, no caso, o Campos Salles. O Campos Salles vai começar uma nova estrutura de poder no Brasil, que vai ser chamada de Política dos Governadores. Essa política ela é baseada numa troca de favores e de apoio entre o presidente, o Poder Federal, e os governadores, os governos estaduais. Ou seja, o presidente apoia o governador, os governadores apoiam o presidente e assim cada um vai fazendo o seu. Tá? É uma forma de manter as elites no poder sem muita contestação. Tudo isso, logicamente, sustenta o sistema que nós vamos chamar da política do café com leite. E como essas duas políticas são mantidas? Elas são mantidas por uma forma de poder que nós chamamos de coronelismo.
O coronelismo recebe esse nome por causa dos coronéis. Os coronéis são proprietários de terra, fazendeiros e latifundiários locais que mantêm o controle político e eleitoral de sua região. Uma das práticas mais famosas do coronelismo é o voto de cabresto, em que a população, por meio de compra de votos, fraude eleitoral e até mesmo intimidação, é obrigada a votar no candidato que o coronel decide. O motivo principal era porque o voto era aberto, então a pessoa era obrigada a dizer em quem ela estava votando. E assim o coronel mantinha o poder local e favorecia as elites, as oligarquias, mantendo o café com leite no poder e a política dos governadores. Essa, então, é a estrutura política básica da República Oligárquica, e vários presidentes vão estar envolvidos nisso. Nós vamos ter, então, o presidente seguinte sendo Rodrigues Alves, que era caracterizado pelo apoio à política do café, afinal, o café era o principal produto brasileiro e também era a fonte de riqueza e poder dos cafeicultores paulistas. Ele também foi responsável por uma política de sanitarismo, de sanitarização, que depois vai causar a revolta da vacina, que nós vamos falar no próximo vídeo. Também vamos ter o Afonso Pena, que era mineiro. O Afonso Pena, além de manter o apoio à política do café, vai buscar colonizar o interior do país e, por exemplo, ele cria um telégrafo que conecta o Rio de Janeiro ao Amazonas. Ele, porém, morre antes de terminar o mandato dele, e o vice dele, Nilo Peçanha, é do Rio de Janeiro, e o Nilo Peçanha pode ser considerado o primeiro presidente negro do Brasil, apesar de muitas vezes tentar esconder isso devido ao racismo e ao preconceito que era praticamente visível e externado por todos naquela época no Brasil. Ele é famoso pela sua famosa política da paz e do amor, como ele chamava. Assina o Convênio de Taubaté, que é um projeto político para ressarcer qualquer perda de lucro dos cafeicultores, e também inicia o Programa de Proteção ao Índio, que é comandado pelo Cândido Rondon. O presidente seguinte a ele é o Hermes da Fonseca, que é do Rio Grande do Sul. E você deve conhecer esse nome porque ele é sobrinho do Deodoro da Fonseca. Ele tenta cada vez mais no governo dele aumentar a influência militar na política brasileira. É durante o governo dele que acontecem as famosas revoltas da Chibata e Guerra do Contestado, que a gente, como já dito, vai falar num outro vídeo. Depois dele, temos o Venceslau Braz. Durante o governo do Venceslau Braz, nós temos o estouro da Primeira Guerra Mundial, uma tentativa de industrialização no Brasil e também greves, como a famosa Greve Geral de 1917. O presidente seguinte a ele é o Rodrigues Alves, que foi eleito de novo, lá do comecinho, que a gente falou, ele voltou agora, mas ele não consegue assumir, pois ele falece por causa da gripe espanhola antes de assumir o poder. O vice dele então assume, que é o Delfim Moreira. O Delfim Moreira também governa poucos meses por problemas de saúde, e o presidente seguinte é o Epitácio Pessoa, que na verdade era da Paraíba, não era nem São Paulo nem Minas. Ele é visto como um meio termo entre as duas oligarquias para continuar o governo do Rodrigues Alves e do Delfim Moreira. É durante o governo do Epitácio que várias crises acontecem no Brasil que vão anunciando o fim da República Oligárquica. O presidente seguinte é o mineiro Arthur Bernardes, e durante o governo dele as grandes revoltas e protestos do tenentismo dos militares mais jovens pedem o fim da República Oligárquica. E o último vai ser o Washington Luiz, o famoso paulista de Macaé. Ele nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, porém a maior parte da vida pública dele foi em São Paulo, sendo eleito como político paulista. É no governo dele que o Brasil vive os efeitos da crise de 29 e também é no governo dele que chega o fim da República Velha no Brasil com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder no Brasil. Durante esse período muitas revoltas vão acontecer, mas se você quiser saber mais, assista o nosso próximo vídeo aqui no canal, que vai ser sobre as revoltas da República Velha. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo,
Deixem o seu like aí, curtam para mostrar que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Se inscreva para receber os nossos próximos vídeos também. Compartilhe com os seus amigos, colegas, familiares que vão gostar e vão se interessar por esse conteúdo. E não deixe de comentar para dar suas opiniões e dizer o que você acha. Mas lembre-se, vamos manter a área de comentários civilizados. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.